A preciosa mensagem do Salaf. Uma explicação de um dos anuladores do Islã, a zombaria, na voz do Ustaz Abu Bakr, Hafidhahullahu Ta'ala. Tenha uma boa escuta. Barakallahu fikum. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد والخائف إلا المكره. الشرح: قوله ولا فرق في هذه النواقض. Não há diferença nesses anuladores. Não há diferença nesses anuladores. Como nós dizíamos na aula passada. لا فرق في جميع هذه النواقض. Não há diferença em todos esses anuladores. Não há diferença em todos esses anuladores. بين الهازل والجاد. والهازل هو المازل. الهازل هو المازل. هازل هو المازل. É aquela pessoa que faz algo em forma de brincadeira. Não. الذي يقول كلاما فيه ردة وهو يمزح. المازح é aquele que fala uma palavra da sua boca e essa palavra aí pode levar ele a sair do Islã, mas ele fala essa palavra em forma de brincadeira. Não. والجاد هو الذي يقصد ما يقول. جاد é aquela pessoa que tem um objetivo naquilo que está a falar. Então a diferença que existe entre al-hazil e al-jad é aquilo que nós havíamos dito na aula passada. Al-jad é aquele que está a falar uma palavra enquanto ele propositou falar isso. Al-hazil é aquele que falou uma palavra, mas o propósito dele é só brincadeira. Não está a falar seriamente. Não. والدليل على ذلك, e a prova disso قصة الذين ذكرهم الله في القرآن. Não, é a história daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala falou deles no Corão. Não. E aquela passagem que já estudamos aqui várias vezes, onde conta aquela passagem de Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, onde um grupo de jovens estavam sentados a conversar. Então um deles disse: "Ma ra'ayna mithlu qurra'una ha'ula." Nós nunca vimos pessoas leitores como esses nossos leitores. Estava a mencionar os sahabas. Falava sobre os sahabas e ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele diz: "Akdhabu al-sina." Pessoas com línguas muito mentirosas, pessoas que gostam de comer muito, e que tem muita covardia para ir encontrar-se com o inimigo na guerra. Portanto, este homem que falou isto, ele referia-se ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e também aos seus companheiros. وكان في المجلس شاب يقال له عوف بن مالك. Naquela sentada onde falaram essas três palavras shania, essas palavras muito nojentas, e havia um jovem ali chamado Ka'b bin Malik, havia Auf bin Malik radiallahu anhu. فأنكر عليهم. Auf bin Malik refutou a eles, rejeitou a eles essas três palavras que eles falaram. E ele, وقال لهذا المتكلم كذبت. E quando Auf bin Malik disse que essas palavras que tu disseste, você está a mentir. ولكنك منافق. Você é hipócrita. Essas palavras que você falou. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Eu vou informar o profeta sallallahu alaihi wasallam, mensageiro de Allah. Isso que você andou a falar. فذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. E ele foi, Auf bin Malik,
para ir informar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele ouviu aquelas palavras. فوجد الوحي قد سبقه بخبر هؤلاء. Auf ibn Malik, ao chegar lá, encontrou que a revelação já havia descido há muito tempo, antes dele chegar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril já havia descido com wahy. فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. E quando aqueles homens vieram para vir pedir desculpa, se desculparem perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por aquilo que eles haviam feito, vieram se desculpar. E maqalatihim, daquelas suas palavras que falaram. فقال يا رسول الله كنا نتحدث حديث الركب يقطع عنا الطريق. Disseram, ya Rasulullah, nós estamos a conversar acerca de cavaleiro e sempre ele nos impedia o caminho. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam nem deu interesse a eles, aquela desculpa que estiveram a dar. ولا يزيد عن تلاوة الآية. E ele não fez a não ser recitar esse versículo de Allah subhanahu wa ta'ala para eles, dizendo: ولا إن سألتهم, o Muhammad, se tu perguntares a eles, esses que falaram essas palavras aí, ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. Eles dirão que em verdade somente estivemos a conversar, eram conversas que não têm nenhum proveito, estivemos a brincar. E Allah diz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: diga, ó Muhammad, diga a Billahi, acaso vocês zombam Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayati, os seus ayat, wa rasulihi, os seus mensageiros, kuntum tastahzi'un. Vocês estavam a fazer zombaria. La ta'tadhir, vocês não podem pedir desculpa. Qad kafartum ba'da imanikum, já se tornaram kafirs depois da vossa fé. Para dizer de que eram pessoas que tinham imã. Mas imã que se refere aqui é Islam. É Islam. فقال لهم, Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles: قد كفرتم بعد إيمانكم, já se tornaram kafirs. Eles já se tornaram descrentes por essas palavras que eles falaram, alegando que era brincadeira. Já se tornaram kafirs. مع أنهم يقولون ما نحن بجادين وإنما كنا نمزح. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala considerou a eles como descrentes, kafirs, por aquelas palavras que falaram. Pese embora eles terem dito que nós não estivemos a falar isso aí seriamente, estivemos a brincar, Era simplesmente um entretenimento. Não falamos isso aí em forma de ser, não falamos porque estivemos sérios a falar isso. Estamos a brincar só falamos isso. Allah subhanahu wa ta'ala não desculpou a eles por essas palavras que eles falaram. Não foram desculpados. E nem a desculpa deles foi aceita. E levou-se aqui a sentença que eles tornaram-se descrentes por palavras que eles falaram. فلا فرق بين الجاد والحازم. Não há nenhuma diferença você em proferir algo que anula teu Islam, você estar a falar sério ou estar a falar em forma de brincadeira. Este versículo nos remete a isto, que não se pode brincar com o assunto da religião, din. Não pode brincar e fazer brincadeiras acerca de Allah, seus ayats, seu Rasul. Nós vimos pessoas que andam a fazer teatro, transformam o din do Islam em forma de peça teatral, só para entreter as pessoas. E eles não sabem qual é o perigo que está por dentro disto. Não se leva a religião a ser transformado em forma de peça teatral ou mesmo telenovela. Isto é brincadeira, brincar com coisas sérias, e que isso pode levar a pessoa a renunciar ao Islã. Aí. E não se pode levar algo que é da prática do din do Islã e começar a apresentar no meio de gente só para fazer rir as pessoas. Começar a expor isso como se fosse uma peça teatral, e isso as pessoas para começarem a rir. Não. Isso é brincar com assuntos muito sérios. Porque
porque assuntos do din devem ser encarados com seriedade. E assim como encaravam os nossos salaf na Salih. Qawluhu wal khaif. E quando ao dito do Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, dizendo de que mesmo também wal khaif, aquela pessoa que fora alladhi yaqulu kalimat al-kufr, aquela pessoa que for a pronunciar a palavra de kufur, ou yaf'alu fi'l al-kufr, ou ele pratica um ato de kufur, khawfan min al-kuffar la yu'dhar. Ele praticar kufur ou falar a palavra de kufur por medo de kafirs, por medo de kafirs, por medo de kafir, la yu'dhar, esse também não é desculpado, não é? Não é desculpado. Não é desculpado. Já vimos lá em cima que não é desculpado quem está a fazer zombaria. Quem está a falar em forma de brincadeira a palavra de kufur. E também não é desculpado aquela pessoa que está a falar também seriamente. E também agora não é desculpado quem for a falar ou praticar o kufur por medo de kafir. Por medo de kafir, não é também desculpado. Bi'an yaqul kalimat al-kufur. Por exemplo, ele proferir uma palavra de kufur, ao praticar uma palavra de kufur, por exemplo, por exemplo, ele decolar animais para outros fora de Allah subhanahu wa ta'ala, que esse é um ato de shirk, ou yasubbu al-islam wal muslimin, ou ele insulta o Islã e os muçulmanos, de ajali al-khawf min al-kuffar, por motivo de ele ter medo aos kafirs. Ou yatanazalu an shay min umur dini khawfa min al-kuffar, ou ele rebaixar algo da sua religião, por motivo do medo aos kuffars. لأن هذا مداهنة, porque isto é lambepotismo, é lambepotismo. Nós já falamos isso aqui acerca do lambepotismo, que lambepotismo é haram dentro do Islã. A pessoa rebaixar algo do seu dini por motivo de agradar os kufares. Isso é haram. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم, ودوا لو تدهنوا فيدهنون. Porque os mushrikinas, o que eles queriam era isso. Era de que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bajulasse a eles, lambesse botas a eles, e eles também iriam bajular ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não. وقال تعالى فبهذا الحديث أنتم مدهنون, فبهذا الحديث أنتم مدهنون. E Allah subhanahu wa ta'ala também proibiu aqui acerca de bajulação. وقال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير. نعم, quase que eles levaram-te para o fitna, ó Muhammad, para que tu inventasses para nós algo contrário àquilo que nós estamos a revelar a você. وإذا لاتخذوك خليلا. Então, desta forma, tomariam a você, Muhammad, como sendo companheiro. Então, desta forma, Allah subhanahu wa ta'ala mostra que os kufares, eles queriam que Nabi sallallahu alaihi wasallam bajulasse a eles, para que eles também estivessem com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquilo que ele estava. Então Allah Jalla Jalaluhu proibiu isto. E falmudahana la yajuzu fi dinillah. Lambepotismo não é permitido na religião de Allah Jalla Jalaluhu, hatta law kana al-insanu khaifan, mesmo que a pessoa esteja com medo, não, mesmo que a pessoa esteja com medo, não é permissível a pessoa fazer bajulação. Bal yajibu alayhi an yatamassaka bidini. É obrigatório essa pessoa se apegar com a sua religião, mesmo com medo, com medo. Você não pode abandonar seu tempo porque está com medo de pessoas. Ma lam yahsilu ila had al-ikrah. Só desde que esse assunto não atinja o nível de al-ikrah, ser forçado. Se a pessoa está a ser forçada, o caso é outro. Mas aqui estamos a falar só medo, só ter medo dos kafirs. Mas a pessoa não lhe fizeram nada. Não te chamboquearam. Não te fizeram algo de qualquer maldade. Mas se você está com medo deles, então isso não pode ser. فإذا وصل إلى حد الإكراه, então se a pessoa chegar até ao limite de ser forçado,
فيجوز له أن يطيعهم. Então é permissível a pessoa obedecer a eles, nesse caso, se eles forem a forçar a você, pode obedecer a eles, é algo mimma talabu, daquilo que eles estão a procurar, estão a solicitar a você, yadfa'u anhu al-ikrah, para você se afastar daquelas maldades que eles estão a fazer a você. Bisharti itma'anani qalbihi bil iman. Mas na condição de que o teu coração tem que estar ainda forte no iman, deve estar tranquilo na fé, como nós havíamos dito na aula passada. Se for forçado, tá bem, faz sentido. Agora só medo, não. Só a pessoa quando for forçado, vamos te matar agora, ou começam a lhe bater para ele insultar Allah, insultar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insultar o Islam, insultar o muçulmano. Então, se ele está sendo forçado neste momento, e que isso ele está correndo o risco da sua própria vida, então aí ele poderá fazer aquilo que os kafirs querem naquele momento, mas o coração tem que estar com iman. Não é para a pessoa aceitar aquilo que os kufares estão a querer da parte dele. Por isso Allah diz, illa an tattaqu minhum tuqa. Não. E Allah diz, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu, excepto aquele que está sendo forçado, enquanto o coração dele ainda permanece com imani, então essa pessoa não se torna kafir. Walakin man shara bil kufr sadrahu, mas aquela pessoa que for, o coração dele ficar tranquilo com o kufr, com aquele kufr que está sendo forçado, então essa pessoa deixa de ser muçulmano. Mas se ele permanecer com imani no seu coração, então essa pessoa não sai do Islã. Então, deve haver essas condições. A primeira condição, an yakuna mukrihan, deve ser alguém que está sendo forçado, la khaifan faqat, não é só o medo, não é só o medo. Esse medo que a pessoa tem dos kafirs deve ser acompanhado com o quê? A força, ser forçado. Não é só ter medo dos kafirs, que você vai fazer coisa de kafirs de insultar qualquer coisa, insultar Allah, insultar seu Deus, só porque você está com medo deles. Não. Tem que ser medo acompanhado com alguma coisa de prejuízo, mas que afeta você próprio. Sim. Fakat. Não. Então, não se pode fazer-se algo de kufur só porque você está com medo, mas sim deve ser forçado. Essa é a primeira condição. E a segunda condição, an yakuna qalbahu mutma'innun bil iman, o coração deve estar tranquilo com a fé. Isso aqui é para você não ser kafir, quando você for forçado. É para não ser kafir. Se está sendo forçado, sim, você pode fazer aquilo que eles querem, mas para você se defender daquele prejuízo. Mas o coração também deve estar com imã, para que a pessoa não fique descrente. Inama yaqulu bilisani faqat ma'a baqa al-iman fi qalbi. Não, a pessoa tem que pronunciar só aquela palavra que está sendo obrigado para pronunciar, mas o seu coração tem que ficar com imã, não é para seguir aquilo que os kafirs querem, ainda ele ficar com aquilo no coração. A terceira condição, yakuna qasdahu daf'u al-ikrah la irda al-kufar. A terceira condição é que o propósito desse muçulmano deve ser só para se defender-se daquilo que os kufares estão a fazer para ele, estão a lhe forçar. Naquele momento, e não para satisfazer a ele, não é para agradar a eles, não para agradar a eles. Essa é a terceira condição. Já sabemos. Primeira condição é a pessoa ser forçado, não só o medo, não é só o medo só, mas esse medo deve ser acompanhado em ser forçado. A segunda condição, a pessoa tem que ficar com o coração dele, tranquilo na fé, não é para se inclinar para aquilo que está sendo forçado. E a terceira condição, a pessoa irá fazer aquilo que os kafirs naquele momento estão a obrigar, estão a forçar,
somente para se afastar daqueles prejuízos, não para agradar a eles. Não é para agradar o kafir, não. Só você está a fazer para se defender. Simples quanto isso. Como nós já explicamos a passagem de Amr ibn Yasir, radiallahu anhu, alladhi huwa sababu nuzul hadhihi al-aya. Wa huwa anna al-kuffar akhadhuhu. Os kafirs, certo dia, pegaram Amr ibn Yasir. Wa akrahuhu. E forçaram a ele, ala yasubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para que ele insultasse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disseram, você é melhor você insultar o profeta. Nós queremos ouvir você insultar esse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insulta ele. Não. E eles não deixaram Amr ibn Yasir até que ele insultasse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquilo que eles queriam. Eles queriam que Amr ibn Yasir insultasse Nabi. Disseram, não vamos deixar você, até você insultar esse Muhammad. Não vamos deixar você. E foi pego. E assim aconteceu. فجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. E quando Amr ibn Yasir, ele apareceu ali muito arrependido, com muito remorso perante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال له صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك? Como é que o teu coração estava naquele momento que você estava me insultando? Nabi perguntou o coração dele. Disse como é que estava o teu coração, não disse sua língua. Como é que o teu coração estava no momento que você estava me insultando? قال أجدوه مطمئنا بالإيمان. Disse meu coração estava com imã, com imã. Só falei aquilo para aqueles que estavam me forçar para falar alguém para me defender, só eles me deixaram. Mas meu coração estava com imã. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم se eles continuarem a fazer a mesma coisa para você, então você também continua a fazer a mesma coisa que fizeste. Perceberam, não é? Não, disse que se eles continuarem a te pegarem de novo para te prejudicar, para você me insultar, pode me insultar de novo, pode me insultar, que é uma coisa. A ver, né? Sim, pode fazer a mesma coisa. Só para se defender. Você está a ver como é que os muçulmanos passavam dificuldades, não é? Então, essas são coisas que eles passavam lá naqueles tempos. Então, é quando Allah subhanahu wa ta'ala revela este versículo: Man kafara billahi ba'da imanihi, aquele que for a descrever depois da sua fé, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inna, excepto aquele que está sendo forçado, mas o coração dele está tranquilo na fé. Walakin man sharaha bil kufr sadara, excepto mas aquela pessoa que for a ficar dilatado o seu peito, o seu coração com kufur, ele gostar daquele kufur, فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ, então esse vai ter zanga de Allah, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, vai ter um castigo muito doloroso, um castigo muito grande da parte de Allah. Então, neste versículo Allah mostra que Ammar ibn Yasir não se tornou kafir, porque ele falou aquilo porque estava sendo forçado, insultou o Nabi, mas o coração dele estava com imã, e disse: só torna-se kafir aquela pessoa que está sendo forçado, mas o coração dele também fica naquilo que está sendo forçado. Então torna-se kafir. Nesse caso, Ammar ibn Yasir, ele não se tornou descrente. E ela diz: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, isto porque eles gostaram da vida mundana. Gostar da vida mundana é proibido, é proibido. Ninguém pode gostar do dunya, porque o que é para gostar é o akhira. E al-akhira, wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, e ela não guia um povo descrente. E aí está. E فَمَنْ تَنَازَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دِينِ, aquela pessoa que for rebaixar algo da sua religião, مِنْ أَجَلِ تَمَعُ دُنُوِيَّ, por motivo de ele ter algum benefício do mundo, do mundo, porque a água é dini, é dini, pessoas que negociam sua religião só para algum benefício da vida mundana. Então aqui o Sheikh Salih Al-Fawzan, ele mostra isso, que aquela pessoa que for rebaixar algo da sua religião e só por motivo de ter qualquer intento mundano, ou min ajali an yurdi al-kuffar, ou por motivo de para os kafirs gostarem dele, porque há pessoas também que fazem isso, que não acabar pelo menos fala de que nem ano, não é? Se eu vou fazer só um dia só, olha o problema, eu vou me separar deles por motivo só de um dia. Não, eu vou fazer só para eles gostarem de mim, para eles deixarem aquelas coisas de entrar me prejudicar. Vou fazer. Sim. Eles estarem a gostar de mim, aqui na minha família estarem a gostar de mim, vou fazer. Olha o problema. Então, essas coisas não pode, meu irmão. Ou yujamiluhum, ou para embelezar a eles. Fainahu yakun mudahan. Então, desta forma então essa pessoa vai ser
lambebota. Naam. Fica lambebota. Naam. بخلاف التقية التي يضطر إليها الإنسان اضطرارا. Então isso é contrário com aquilo que de facto que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou na religião, que a pessoa está sendo forçada. Não está sendo forçado, mas esse é lambebota. Então não se pode argumentar isso aí. Não. Nós temos que aprender a ser muito pacientes. Aprender a ser muito pacientes. Nós sabemos muito bem, por exemplo, aquilo que passou Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, em que estava sendo, até foi chamboqueado, depois de uma sentença que foi emitida por 70 juízes. Foi chamboqueado, porque ele estava sendo dito para dizer que o Alcorão é criatura. O Alcorão é criatura. Então, ele disse, nada, o Alcorão não é criatura, o Alcorão é revelação de Allah, são palavras de Allah. Não, minhu bada wa ilahi ya'ud. Dele veio, dele é o requer. Então, esse Alcorão são palavras de Allah. Não é criatura, não é? Não é criatura, muito menos é criador. É criador, esse Alcorão. Então, desta forma, quando Imam Ahmad ibn Hanbal foi chamboqueado, foi chamboqueado, foi muito batido e pronto, muito prejudicado. Mas mesmo assim, ele não lambeu botas a eles. Imam Ahmad ibn Hanbal, ele sempre permaneceu na paciência. Allahul Musta'an, é isso que nós precisamos. Não. E depois Sheikh Muhammad Abdul Wahhab diz que وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. هذه النواقض العشرة. نعم, esses 10 anuladores. لماذا اختارها الشيخ? Por que o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab escolheu esses 10? Nós já explicamos isto, mas aqui também o Sheikh volta a trazer de novo, a repetir essa explicação. Não, porque os anuladores do Islã são muitos, chegam a cerca de 400. Mas o Sheikh escolheu esses 10 porque ele justifica nesta última observação que ele traz aqui. اختار هذه النواقض العشر لأنها أكثر النواقض وقوعا في الناس. Porque são os maiores anuladores que acontecem perante as pessoas. Como nós dizíamos na aula passada, esses são os anuladores que mais pessoas andam a praticar. Esses 10. Não, por isso que ele escolheu esses 10. Não. ولأنها أشدها خطرا. Esses são os mais perigosos. Não. Então o Sheikh escolheu esses anuladores por dois motivos. Por dois motivos. Porque são os que mais as pessoas cometem. Não. E também, segundo, são os mais perigosos. Os mais perigosos. Justificação. Por que escolheu esses dois? Escolheu esses dois porque são os que mais as pessoas cometem dia a dia. E esses 10 também são os mais perigosos. É por isso que ele escolheu esses 10 anuladores como justificativa quando tu fores perguntado amanhã, alguém que for a te questionar por que o Sheikh escolheu esses 10, sabendo que anuladores do Islã são muitos. A resposta é simples, porque esses são os que mais pessoas cometem e são os mais perigosos em relação aos outros. Aí, tá certo? Não. Então essa é a justificativa que o Sheikh Muhammad Abdul Wahhab trouxe aí, para você ficar a saber isso. Não. Então, por motivo disto, é preciso que se tome uma importância, dar-se muita importância a esta carta e também chamar a atenção às pessoas contra isto. E depois ele diz, فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَهَا وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ. Então, é obrigatório para cada muçulmano, como nós dizíamos na aula passada, existe essa obrigatoriedade, isso é um dever para cada um de nós, essa obrigação de ele tomar cuidado e ter muito medo, muito medo para si próprio. Deve ficar com medo de que um dia essas coisas aqui tem que pedir a Allah para lá e proteger, para não cair nessas coisas que anulam o Islã. Deixe. E فينبغي معناه يجب é obrigatório يجب على المسلم é obrigatório para o muçulmano أن يخاف من الوقوع فيها é obrigatório para cada muçulmano ter muito medo ele em praticar esses 10 anuladores do Islã. Não. Aí lá yuzaki nafsahu. Ninguém pode se autoelogiar,
Auto-elogiar-se, auto-intitular-se por aí. وَيَقُولُ أَنَا عَارِفٌ. Eu sou sábio. Eu sou sábio. Ele começa a falar aí, eu sou sábio. وَأَنَا لَسْتُ بِحَاجَةٍ إِلَى تَعْلِيمٍ. Eu não preciso de aprender essas coisas, esse 10 anulador do Islã. Eu sou uma pessoa que sou sábio. Porque vimos pessoas que nem se preocupam em aprender esses nawaqid al-Islã. Então o Sheikh, ele está a dizer que ninguém pode aí se auto-intitular, auto-purificar-se, achar de que ele é sábio, não precisa de aprender esses, não tem necessidade de aprender esses 10 anuladores. Ou أن الناس ليسوا بحاجة إلى التوحيد. Ou dizer que as pessoas não têm necessidade qualquer de aprender o Tawhid. وتعليم والناس مسلمون, dizer que as pessoas são muçulmanos. Pessoas são muçulmanos. آمنون من الخطر, eles estão seguros do perigo. São muçulmanos. والإنسان ما دام على عقيد الحياة فإنه معرضة للفتن. O ser humano, sempre que ele estiver vivo, meu irmão, deve saber que ele está exposto ao fitna. Ninguém pode ficar aí e dizer que não, eu não sei o que eu sou sábio, não vai me acontecer. Não. Enquanto você estiver vivo, você está exposto aos fitna. Exemplo, o Ibrahim alayhi salatu wassalam. Como vocês sabem muito bem, é alladhi kasara al-asnam biyadihi, aquele que destruiu os ídolos com sua própria mão. Aí, nós sabemos disso, não é? Ibrahim destruiu os ídolos com a sua própria mão. Wa ulqiya fi an-nar min ajli dhalik, e por motivo disto foi lançado na fogueira, foi lançado no fogo, num lume muito grande. Não. E ele, يقول في دعائه لربه, mas ele mesmo, Ibrahim, ele disse o seguinte no seu dua. Disse o seguinte: وَجِنُبْنِي, ó Allah, ba'idni, ó Allah, distancie-me, وَبَنِيَّ, e aos meus filhos, أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, de adorarmos os ídolos. Atenção, este é Ibrahim alayhi salatu wassalam, sabendo qual é a força, não é? Força que tinha a parte dele do imã, profeta e mensageiro, e amicíssimo e querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mesmo assim, sabemos que ele era muito forte no Tawhid. E é o pai do Tawhid, E é o pai dos mensageiros, Não. Mas este mesmo mensageiro de Allah pediu a Allah subhanahu wa ta'ala, levantou as suas mãos, disse: ó Allah, eu te peço que me afastes do shirk, e também afastar os meus filhos, os meus filhos. Então aqui nós encontramos que é importante que nós também façamos doar para os nossos filhos, invocarem a favor deles, para que eles sejam pessoas que não praticam o quê? Shirk. E assim aconteceu outros mensageiros. E Ibrahim disse: Rabbi innahunna adlalna kathira. Oh Allah, esses ídolos aqui, como é dawa de Shaitan, ele desencaminharam a maioria das pessoas. Não. Então Satanás chamou as pessoas para que adorassem aqueles ídolos todos. E os profetas sempre tiveram medo. Nós encontramos também, por exemplo, Yaqub alayhi salatu wassalam, que é o pai de Yusuf alayhi salatu wassalam, e os outros seus irmãos. Quando ele estava na beira da morte, é quando ele reuniu todos os seus filhos. Disse: Am kuntum shuhada, Allah diz: vocês estiveram presentes. E de hadara Yaqub al-maut, quando a morte veio perante Yaqub. E de qala li banihi, quando ele disse para os seus filhos: Ma ta'buduna min ba'di, o que vocês ficarão a adorar, meus filhos, depois de eu morrer? Atenção, o que vocês ficarão a adorar depois de eu morrer? Não disse o que vocês vão ficar a se dividir. Vão ficar a se dividir. Allah não falou isso. Disse o que vocês ficarão a adorar. Então quer dizer que ele estava com medo. Com medo. O que ficariam os filhos dele a adorar? Esta é a preocupação que um pai deve ter. Quando eu falecer,
Esses meus filhos não vão ficar a cultuar minha campa. Não há dele para o amo ali. Não sei, que não vão ficar a fazer essas coisas. Esta é a preocupação de um pai para com seus próprios filhos. O que é que tu deixarás como herança religiosa para os teus filhos? A preocupação não é herança material, mas sim herança religiosa. Então aqui em Yacuba, ele fica preocupado com os filhos. O que é que vocês vão ficar a adorar depois de eu falecer? É quando eles responderam, Kalu, Na'abudu ilahaka. Nós vamos ficar a unicitar o teu Deus. Unicitar teu Deus. Quer dizer, não vamos fazer shiriki. Vamos fazer o quê? Shiriki. Na'abudu ilahaka wa ilaha abaik. E vamos adorar também Deus dos seus pais. Dos teus pais. Aí está. Sim. Eles foram muito breves na resposta. Vamos adorar Allah sozinho. Não vamos fazer shiriki. Que esse Deus é Deus dos teus pais. Teus pais. Que é Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é que é a preocupação. E Luqman, alayhi salatu wa salam, que foi um grande Abdu Salih, é um servo piedoso. Allah diz o seguinte: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ. Para frente. Depois diz: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Lembre-se, o Muhammad, quando Luqman disse para o seu filho, enquanto estava o aconselhando a dar uma exortação: Ya bunayya la tushrik billah. Meu filho não pode fazer o quê? Shirik. Meu filho não pode fazer shirik. Inna shirka la dhulmun adhim. Porque em verdade o shirik é uma grande injustiça. Então, também ficou preocupado com a situação do seu filho. Meu filho não pode fazer shirik, porque esse shirik aí é uma grande injustiça. Então, esta é a preocupação dos mensageiros e dos piedosos. Não. Nuh alayhi salatu wassalam, mesmo naquele momento que o filho dele estava também a se afogar, também disse o quê? Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Meu filho, entra aqui. Entra nesse navio, nesse barco aqui. Entra aqui, para você não estar no grupo dos cáfiros. Não pode ficar com esses cáfiros. Fica comigo aqui. E ele disse: Sa'awi ilal jabal. Eu vou naquela montanha ali. E assumo-me min al-ma. Vou me salvar de água. Vamos salvar de água. Usou lógica. Enquanto o pai dele trouxe religião, ele usou lógica. Então, dali mesmo, ele foi afogado e ficou com os cáfiros. Ficou com os cáfiros. E é desta forma que sempre os mensageiros se preocuparam para com os seus próprios filhos, para a sua própria salvação. Então é desta forma. E Ibrahim alayhi salatu wa salam, khashi ala nafsi min ibadat al-asnam. Ele ficou com medo da adoração dos ídolos. Ele próprio, Ibrahim, ficou com medo, sabendo que ele é profeta e mensageiro. Ficou com medo. Não. Nabi sallallahu alaihi wasallam também dizia o quê? Akhwafu ma akhafu alaykum ashirku al-asghar. O que eu tenho muito mais medo para vocês, meus companheiros, é shirk pequeno. É shirk? Mas ele é profeta, é mensageiro. Dizer que tenho medo de vocês praticarem shirk pequeno. E eles perguntaram: "Ama shirk al-asghar?" Ya Rasulullah, o que é shirk pequeno? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que arria, fazer as coisas para ser visto, para ser visto. Muita gente hoje em dia está nessa situação. Cada coisa para fazer tem que exibir, tem que tirar fotografia, ser elogiado, etc. Por aí. E eu que Nabi sallallahu alaihi wasallam temeu, que ele temeu para o seu ummati. Pronto. E نعم خشي على نفسه من عبادة الأصنام لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. Porque os corações todos estão entre dois dedos dos dedos de Allah subhanahu wa ta'ala. يقلب كيف يشاء يصرف كيف يشاء. Allah muda esses corações quando Ele quiser e direciona-os como Ele quiser esses corações das pessoas. Não. Então Ele pode mudar a qualquer momento. وَلِأَنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَزِيغُ وَيَضِلُّ. A pessoa pode escorregar e perder-se. Nós já vimos muitas pessoas que estiveram conosco, mas depois transviaram-se. Nem querem saber mais sobre o dino. Está certo? Então você não pode sentir-se muito seguro. وَيُضِلُّ بَعْدَ الْهُدَى, até perder-se depois da orientação. فَلَا يَأْمَنُ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ. Ninguém está seguro de escorregar, de facto, transviar-se, perder-se. وَكَمْ مِنْ عَالِمٍ ضَلَّ. Quantos dos sábios ficaram perdidos? Porque pessoas que são sábios, depois eles ficaram na dolala, perderam-se. Não.
É verdade. Então é preciso que peçamos a Allah subhanahu wa ta'ala sempre. فَمَا دَامَ الْمُسْلِمُ عَلَى كَيْدِ الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ عَلى نَفْسِهِ. Cada vez mais que a pessoa estiver em vida, ninguém está seguro sobre si de cair na fitna. De cair na fitna, e deve pedir sempre a Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَخَافَ مِنْهَا عَلى نَفْسِهِ. Tem que ter muito medo. وَلَا يَأْمَنُ عَلى نَفْسِهِ. Não se pode sentir muito seguro, muito seguro. Tem que ficar sempre com medo. Inshallah, vamos terminar isso na próxima aula. Vamos fechar por aqui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.